pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqueles vídeos que eu adoro, que é respondendo e interagindo aos comentários e dúvidas de vocês. Então vamos começar. O primeiro vai ser da Jamile Ribeiro. A Jamile diz assim: meu toque está relacionado ao meu relacionamento. São dúvidas e questionamentos sobre traição, se eu traí meu namorado, se eu trairia, etc. A minha compulsão é ficar falando a ele e perguntando se eu já errei com ele e também me respondendo mentalmente. A primeira opção desgasta o relacionamento e a segunda cansa muito. Me sinto exausta o tempo todo. Jamile e todo mundo que tem toque de relacionamento. Vamos lá. Quando vocês têm pensamentos de que vocês estão traindo, ou de que traíram, ou de que vão trair os parceiros de vocês, isso não é prova de nada. Isso é um sintoma do toque de vocês. Não é a prova de que vocês são adúlteros e de que vão trair. Não é, de forma nenhuma. Isso é um sintoma de um determinado tipo de toque, que é o toque de relacionamento. Então, achar que eu vou trair meu parceiro, achar simplesmente, não significa que eu estou traindo. O meu pensamento me acusar de tê-lo traído não significa. Na verdade, o meu pensamento, aí sim, este pensamento, este sintoma, ele é uma evidência de que eu tenho um transtorno. Vamos lá que vai bugar um pouquinho. Eu tenho um sintoma, não é evidência de nada. Eu tenho um pensamento dizendo que de repente, eu quero morrer. Não é evidência de nada. Agora, eu pegar e juntar de repente N critérios, aí eu posso dizer que eu tenho um transtorno, mas um sintoma por si só não vai me dizer nada. Porque eu posso estar com esse pensamento de quero morrer depois que eu vi que, sei lá, que minha filha sujou toda a casa. Não é que eu quero morrer de verdade. É diferente, por exemplo, de eu pegar e falar assim, quero morrer porque minha vida não tem mais graça. São coisas diferentes. Então, um pensamento por si só, isoladamente, analisando que eu traí meu namorado, vou trair, não significa absolutamente nada para quem não tem nenhuma intenção, que é o caso de vocês. Vocês não têm intenção de trair. Esse sintoma, ele é uma evidência de que você tem um toque e não uma evidência de que você irá trair, certo? Próxima, Nívia Fernandes. Existe um tipo de toque só de intolerância e incerteza? Já deixei de usar vários objetos por ter procurado, não ter encontrado e depois o objeto estar no lugar que procurei. Isso é só um tipo de situação, como em várias outras que preciso ter certeza. Então, Nívia, a intolerância e incerteza é uma das diversas crenças que a gente tem no toque. Que tipo de crença que a gente tem no toque? Eu superestimar o perigo, a intolerância e incerteza, o perfeccionismo, eu me sentir responsável demais por algo que não é responsabilidade minha. Então, é um tipo de crença presente no toque, mas aqui no caso, para mim não ficou evidente qual é o pensamento. Assim, eu preciso ter certeza que ele não estava lá, o objeto, aí eu não vou e pego. Me parece que sim, que aqui te respondendo sim, pode ser um toque, mas assim, eu precisaria entender melhor qual é o pensamento para te dizer. Mas essa necessidade de ter certeza das coisas, sim, é algo muito presente no toque. Mas só não vou te dar 100% de certeza que não ficou muito claro pra mim qual é a obsessão que você tem, tá? Além da ideia de que eu preciso ter certeza. Provavelmente pode ser, mas não vou te dar certeza. Pra te deixar ainda com mais incerteza, tadinha. Não, mas eu acho que sim, tá? Respondendo a tua dúvida. Vamos lá, próximo. Karina Mirella Martins Barbosa, eu acho. No toque, quando tem pensamentos ruins e obsessivo contra alguém, dá vontade de afastar dessa pessoa para diminuir a obsessão? Sim. Se o meu toque diz que eu vou esfaquear minha irmã, minha cunhada, minha prima, o que eu vou fazer? Como eu sou a pessoa que não vai fazer isso, eu não sou a pessoa que é agressiva, que é violenta, a minha vontade vai ser de me afastar. Porém, o que eu digo para vocês é: não se afastem, porque é o toque dizendo que se você estiver perto, você vai matar. Mentira, vocês não vão fazer nada disso. Quem tem toque não agride, não mata, não faz nada disso, não obedece a esses pensamentos. É diferente de uma pessoa que é agressiva, que foi lá e bateu e brigou. É diferente. Devido ao pensamento obsessivo, vocês não vão concretizar. Fiquei brava com minha filha e bati nela. Isso é uma coisa errada, mas é uma coisa. Outra coisa é, tô com pensamento dizendo que eu vou agredir minha filha, que eu vou machucar ela. Não vai fazer, então vou me afastar da minha filha. Sim, a vontade de se afastar, porque você fica com medo de machucar a pessoa, porque você ama ela. Mas se você ama ela, você não vai machucar ela, tá bom? Tá. Ela pergunta ainda, né, Karina? De tão obsessivo que os pensamentos são no toque, posso ouvir vozes dentro da cabeça? Ou seja, posso ouvir os meus pensamentos obsessivos em forma de vozes dentro da cabeça? Se você tem essa clareza que esses pensamentos são seus, não uma voz comandando, aí tudo bem. Nesse sentido de vozes, aí tudo bem, pode ser, tá? Bolinho Golfinho.
Sim, porque quem tem toque tem a necessidade de validação e de precisar ter certeza o tempo todo, de evidências e tudo, é o que a, a Karina mesmo, não, foi a Karina? Não, opa, desculpa, perto da intolerância e incerteza aqui. Ah, Nívia, desculpa, perdão. É o que a Nívia perguntou, tá? No toque, como o pensamento gera muitas dúvidas, vocês vão ter essa necessidade de validação e de ter certeza. Por quê? Porque é como se o cérebro o tempo todo estivesse dizendo que vocês fizeram algo que vocês não são capazes de fazer. Vocês não têm esse perfil de fazer isso. Não é alinhado aos valores de vocês. Então, essa necessidade de buscar validação no outro, de ter certeza, igual a Jamile que fica perguntando pro namorado se ela não traiu, se ela não fez nada de errado, essa necessidade de ter certeza, na verdade, é justamente porque o cérebro fica despertando essas dúvidas. E vocês vão buscar evidências justamente porque vocês não querem lidar com aquela dúvida. Mas o grande ponto é tolerar a incerteza. Eu entender que, talvez pode ser que eu tenha feito isso, pode ser que talvez esse pensamento venha, mas não significa que eu vou fazer, porque eu pensar em algo não significa concretizar. Tem uma distância absurda entre as duas coisas. Próximo, THX, não sei se é thanks. THX, não sei ao certo o que é, mas na minha mente, pensar em alguém é errado. E toda vez que vem uma imagem de alguém na minha mente, fico angustiado e vem vários gatilhos e tenho que refazer ou rever o que acabei de fazer sem pensar em alguém. Bom, isso é provavelmente uma obsessão que tá te dizendo que você não pode pensar em alguém enquanto você tá fazendo outra coisa. Por quê? O que de tão grave vai acontecer? O fato do meu toque dizer que vai acontecer algo de ruim não significa que vai acontecer de verdade. Você pode ficar com medo de algo ruim acontecer, mas às vezes a gente tá fazendo coisas e pensa em outras pessoas. E não significa que algo de ruim vai acontecer pra você ou pro outro. Beleza. Rodrigo Pires. Rodrigo disse assim, para todos vocês que sofrem de toque, saibam que os seus pensamentos, sejam eles de conteúdo perturbador, que parece muito confundir com a realidade, na verdade é o contrário do que você faria. Muito bem, Rodrigo. É o contrário do que você faria para todos vocês, tá? Esse é o mecanismo que o nosso cérebro usa para nos proteger. Ele imagina situações que jamais acontecerão. E quanto mais você pensa que você acha que é algo que pode acontecer ou aconteceu, mais na verdade você imaginou aquilo antes de acontecer. Por isso você fica ansioso e com medo. Aí o Rodrigo complementa. Na verdade, a realidade é bem diferente. E você acaba que esquece de viver o presente para viver coisas que não aconteceram. Ô, Rodrigo, parece que você está adivinhando o que eu falo na sessão. Entende que se você tem consciência de que tais atos imaginados são errados e inconcebíveis, é sinal que nada disso vai acontecer. É irracional e ilógico. Então apenas ignore e veja esses pensamentos como um lembrete do que não fazer. Rodrigo, parabéns, Rodrigo Pires, gostei bastante da tua colocação. Por quê? É exatamente isso. Uma pessoa que fica tão preocupada, que tem tanta consciência, não é o tipo de pessoa que tem esse perfil de cometer essas coisas. Seja de trair, seja de agredir, seja de abusar. Não é esse perfil. Uma pessoa que tem esse perfil de violar o direito do outro, enfim, etc., seja lá de que forma for, não é uma pessoa que vai estar aqui se consumindo com esses pensamentos. Igual a Jamile falou que ela está exausta. Você está exausta, não é o tipo de pessoa que vai estar ali. É diferente de eu, de repente, estar insatisfeita no meu relacionamento e falar, sabe o quê? Dane-se também, chutar o balde. É diferente. Vocês ficarem consumidos por esses pensamentos, é o que o Rodrigo falou, é justamente algo que vai contrário ao que vocês fariam, tá, pessoal? Então, Rodrigo, nota 10, concorda ali com tudo que você colocou. A Carline comentou, né? Verdade, a gente só sobrevive porque é uma tortura diária, é um caos, que a gente só sobrevive e não vive. Por isso que é muito importante vocês fazerem tratamento, tá, pessoal? Tratamento para toque, terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, ali, medicação. Arlinda Simões, aconteceu comigo, perdi relacionamento e muitas coisas sobre essa maldita doença. Não consigo libertação, nossa, há séculos vivo essa tortura. Arlinda, terapia cognitivo-comportamental, TCC. Se necessário, eu indico alguém que tenha um preço mais acessível, se de repente vocês não conseguem bancar ali o preço cheio de uma sessão, eu indico, mas procurem tratamento, fundamental. Renata Seudo, acho que é isso. Obrigada, doutora. Fale sobre distorções cognitivas, por favor. Seus vídeos têm me ajudado. Renata, obrigada pela sugestão. Como distorções vai ficar bem grande, eu não vou explicar nesse vídeo, mas eu prometo fazer um vídeo sobre distorções e uma outra pessoa comentou que era para eu responder sim sobre mindfulness. Aí depois eu quero fazer um vídeo sobre esses dois temas relacionados a toque, tá? Obrigada, viu, Renata? Def.
De fé em fé, desculpa, de fé em fé. Parabéns pelo seu trabalho, Deus abençoe e mais e mais. Muitíssimo obrigada. Jamile falou lá, Leila, como iniciar a terapia online com você. Jamile, eu vi que você me mandou mensagem no Instagram, me desculpa, eu ainda não te respondi, mas assim que possível eu te respondo, tá? Então, pra saber sobre terapia, pelo Instagram, mas eu demoro mesmo pra responder, mas assim que eu conseguir eu respondo o direct de vocês. Roger, excelente vídeo, parabéns, faz mais vídeos sobre esse assunto. Obrigada, Roger. Vamos lá. Marilton Santana, excelente matéria, Leila, bem instrutiva, muitas pessoas precisam rever seus pensamentos. Perfeito. Existe. A senhora poderia, por favor, falar sobre sonhar com as obsessões? Sim. É muito comum os pacientes que têm toque sonharem com aquelas obsessões. Então, por exemplo, sonhar com aquele pensamento que fica enchendo o saco de vocês o dia inteiro, isso é muito comum. Inclusive, alguns remédios, eu tinha um paciente que ele tomava uma medicação específica lá, que fazia ele ter, assim, sonhos muito vívidos. Então, algumas medicações até colaboram nesse sentido, de fazer vocês ainda terem mais sonhos. Mas, de qualquer maneira, foquem em fazer o tratamento, não tem muito como vocês controlarem a obsessão no sonho. O que vocês vão fazer enquanto vocês estão ali acordados, despertos, agir daquela forma que eu sempre ensino vocês, né? Ou a gente rebate, ou fazer o que eu ensinei no último vídeo antes desse, que é a gente tentar deixar ali o pensamento, vou fazer até um outro vídeo explicando mais sobre isso, deixar o pensamento lá e não encanar muito com ele. Sei que é difícil, eu sei, mas esse é o caminho. O Ed falou, que alívio, Jesus, no vídeo de toque violento. Ed, que bom, você se sentiu aliviado, provavelmente então você entendeu que isso é um transtorno, não é vocês ficando doidos, enlouquecendo ou perdendo o controle. Perfeito. Lonely Dog. Encontrei uma amiga antiga, foi a primeira vez que fiquei bem depois. Antes eu imaginava bilhões de histórias e vidas com ela a todo instante, era muito cansativo. Foi a primeira vez que eu a vi depois de saber que tem o toque. Conheço ela há quase 30 anos. É complicado, né? Porque o toque afeta o relacionamento de vocês, então ele gera bastante prejuízo. Então é bem importante que você tenha enfrentado essa situação. É normal quando vocês estão enfrentando o toque, seja lá qual tipo de toque for, por mais que seja um toque diferentão desses que eu explico, eu tô com alguns pacientes que têm uns toques muito diferentes desses exemplos que eu dou, por mais que seja isso, o importante é a gente focar em enfrentar um passinho de cada vez. O importante é vocês lembrarem que cada não importa, tá? Se não lembram desse vídeo, assistam lá que eu expliquei. Patrícia Kelly. Oi, Leila, no toque religioso ou de pensamento intrusivo, a gente se sente como que se estivesse fazendo tudo de propósito. Achamos que podemos parar, mas não paramos. Alguém se sente assim também? Sim, exatamente. Eu tenho um paciente que pensava, né, que o toque dele era um propósito divino, era uma missão divina. Acho que é nesse sentido que você está dizendo. Então, isso, na verdade, é mais uma forma do toque estar enganando vocês. E achamos que podemos parar, mas não paramos. É isso. O toque vai e fala, não, ora 15 vezes, você vai e ora 15 vezes, daqui a pouquinho, quando vê, você tem que orar 20, 30, 50 vezes. Então, ele faz parecer que vai parar, mas não vai parar. Então, é isso mesmo, por isso que é bem importante vocês começarem a dar um pequeno não pro toque. Ele mandou orar 30 vezes, então vamos orar 29, não 30, e vamos ver o que vai acontecer. Deus vai me mandar pro inferno. Como assim? Deus sabe que você tem toque, tá? Deus sabe disso. Então, não deixem o toque argumentar e fazer vocês ficarem aterrorizados por algo que não vai acontecer. Dé Reis, parabéns pelo seu canal e profissionalismo, está ajudando muito meu marido a superar, ele sofre de toque gravíssimo. Parabéns, Dé, parabéns para você, parabéns pro seu marido também, que está aplicando, né, as minhas orientações, muito bom. E lembrem que é importantíssimo, essencial, manter em paralelo dos meus vídeos um tratamento com psicólogo e psiquiatra, se for o caso. Diversos vídeos, merecia 100 mil inscritos. Obrigada, gata. Brigadão, e colaborem aí, compartilhem para quem que vocês puderem ver que pode se beneficiar com o meu canal, agradeço bastante. Aquilo, né, gente, não custa pedir. Eu sei que é chato ter que logar aqui no YouTube, não, mas loga lá rapidinho, se inscreve no meu canal, não custa nada pra vocês e me ajuda pra caramba. Deixa o likezinho aqui, enquanto eu tô aqui lendo o próximo comentário, deixa o like de vocês, que isso me ajuda bastante. Yoseish. Tenho problemas de paranoia. Toda vez que saio pra escola, acho que a porta não tá fechada, por mais que eu tenha fechado. Já pesquisei e não achei nada e nem adianta falar para meus pais porque não serve de nada. Dá um help, por favor. Bom, provavelmente é o pensamento obsessivo, né? Isso que você chamou de paranoia, provavelmente é o pensamento obsessivo que fica te dizendo que você não fechou a porta, que a porta tá aberta, que você não fechou direito. Mas vai que quando você virou a chave e você desvirou, tinha vários pacientes que falavam isso. Mas quando eu virei, vai que eu desvirei e aí desvirei de novo, e aí entra naquela, vira, desvira. Bom,
Se todas as vezes que você voltou para conferir a porta estava fechada, se a gente não tá falando de alguém que tem, por exemplo, um transtorno que deixa ele mega desatento e que de fato deixa a porta aberta, como já aconteceu comigo, de deixar a chave para fora. Não que eu tenha um transtorno, mas assim, já aconteceu de eu estar no celular e deixar a chave no carro, mais antigamente. Já deixei a chave na porta de casa também, morava em prédio, menos mal. Mas enfim, se nunca aconteceu nada nesse sentido, ou se é muito raro isso acontecer com você, se você não é o tipo de pessoa mais desatenta, que acaba esquecendo, tenta ver que evidências você tem. E o pensamento ele vai vir, mas aí você vai se perguntar o que de pior vai acontecer se eu tiver deixado a chave lá, se eu tiver deixado a porta aberta, o que pior vai acontecer? Vai entrar um bandido, vai entrar um ladrão, vai roubar toda a minha casa? O que vai acontecer? E se pergunta, se no pior cenário isso acontecer, eu vou sobreviver? Claro que eu não tô dizendo que é ok entrar um ladrão e roubar o carro, a casa, não tô dizendo que é ok, mas o que eu tô dizendo é que muitas vezes as obsessões vão fazer vocês ficarem apavorados por algo que no final das contas vocês sobreviveriam. E o que o Rodrigo falou lá em cima, faz muito sentido, vocês ficam tão encanados, né? Eu falo isso muito para meus pacientes, Rodrigo Pires. Vocês ficam muito encanados com o que pode vir a acontecer, que vocês deixam de estar aqui no momento presente, vivendo e lidando com os problemas reais. Então vocês ficam ali criando vários problemas que felizmente a maioria não acontece. Ana Thomas e Vinícius. Leilinha, mais uma vez seu vídeo me ajudou. Eu também gostaria de saber mais sobre distorções cognitivas. Fechou, pessoal? Vou falar sobre distorções cognitivas, especificamente lá relacionado ao toque. Antônia também pediu, gosto muito dos seus vídeos, obrigada, Antônia. Ariane. E quando o pensamento fala que você não ama tal pessoa? Que nem na primeira explicação que eu dei deste vídeo. O pensamento dizer alguma coisa não significa absolutamente nada. Meu pensamento pode dizer que eu sou a mulher mais maravilhosa do mundo. Vou me tornar? Com certeza não. Ele pode dizer que eu sou a pior pessoa do universo. Vou me tornar? Não. O que o meu pensamento diz me incomoda porque tá na minha cabeça, porém não significa que é verdade. Não é uma verdade absoluta, com certeza não é verdade. Então quando ele diz que você não ama tal pessoa, você vai se perguntar por que ele tá dizendo isso. Porque de fato, essa pessoa me fez algo, me machucou e por isso que eu não amo ela. Ok, é coerente, saudável que eu não ame se a pessoa me prejudicou, fez mal e etc. Porém, se ele tá dizendo só pra botar dúvida na minha cabeça, então, como diz uma paciente, sem tempo, irmão, pro toque. Ela fala, não, sem tempo, irmão. Ela tenta, né, pelo menos falar. Rayane, fico sempre na dúvida se é toque ou não. E também ela falou, fala sobre distorções cognitivas, disfunções mentais e perfeccionismo mental. Perfeito, Rayane. Vou responder primeiro essa. Fico sempre na dúvida se é toque ou não. A característica do toque é fazer vocês terem dúvidas. E quando vocês têm toque e ficam duvidando que é toque, isso pra mim é a maior evidência que vocês têm toque. Então o toque vai se perpetuar como? Como ele vai se manter? Vocês duvidando, vocês achando que vocês são pessoas ruins mesmo, que vocês são pessoas más, que vocês vão cometer coisas ruins. Mas o ponto é que não é porque eu penso em algo que de fato eu vou cometer aquilo. São coisas muito, muito diferentes. Ó, o Ismael doidão. É o nome dele, tá? Poderia falar sobre o toque de dúvida e verificação em casos em que a pessoa duvida da própria memória? Ótimo. Eu não consigo ter certeza se eu pensei corretamente um pensamento que eu acabei de pensar. Isso me atrapalha porque eu preciso resolver um problema qualquer. E para isso, preciso pensar sobre ele corretamente. E quando não tenho certeza se eu pensei corretamente sobre o problema, é como se eu não tivesse resolvido o problema. Caraca, pois não tenho certeza se eu pensei corretamente sobre ele. Quase um trava-língua, Ismael. Aí a mente fica alertando que eu preciso resolver o problema. Mesmo já pensando sobre muitas vezes. Aí preciso pensar várias vezes até sentir certeza de que eu pensei tal pensamento corretamente. Caraca, Ismael. De novo, aquela intolerância à incerteza. Vocês precisam ter certeza de que vocês pensaram corretamente. Vocês precisam ter certeza de que vocês fizeram um negócio perfeitinho. Essa intolerância à incerteza é o que acaba alimentando também o toque. A gente precisa começar a ver que, olha, o que vai acontecer se eu não pensei corretamente? O que de tão grave vai acontecer? Será que de verdade eu não vou conseguir resolver o problema? São coisas diferentes. Uma coisa é eu resolver, sei lá, minha camisa rasgou, meu colete rasgou. Eu resolvi um problema concreto. Outra coisa é meu pensamento dizer você não vai conseguir resolver. Outra coisa é meu pensamento dizer você não vai conseguir resolver. E aí, isso que você falou, né? A pessoa duvida da própria memória. É muitas vezes o que o toque faz. Muitas pessoas me perguntam, o toque faz a gente ter problema de memória? Não é que ele faz ter problema de memória, mas ele faz vocês não confiarem na memória de vocês. Faz vocês exatamente duvidarem. Então, o que a gente vai ter que fazer? Arriscar. A gente vai saber que o pensamento vai vir, vai fazer vocês duvidarem, mas vocês vão arriscar. Nossa, pessoal, o vídeo tá bem grande. Deixa eu ler só mais alguns, tá, pessoal?
Daniel Porto, uma das coisas mais difíceis para mim, particularmente, em alguns momentos, fica muito difícil saber o que é real na minha cabeça. Qual pensamento é real, faz sentido? Não é questão do toque de pensamento intrusivo. Deixa eu ver, tem outro do Daniel. Leila, obrigada pelos vídeos, vem esclarecendo muita coisa. Agora eu tenho uma dúvida, não sei se você pode me tirar. Eu faço terapia com uma psicóloga que é psicanálise, a área dela é de abordagem e tal. Eu já senti algumas melhoras, mas não consigo sentir bem o suficiente. E aí fico buscando outras voltadas para o TCC, mas até agora não encontrei uma viável para mim. Você de fato indicaria essa troca para uma colega, eu acho, com abordagem de TCC? Em que momento a psicanálise pode ajudar e em quais casos? Perfeito, Daniel. Vou te responder isso primeiro. Bom, eu tenho pessoas que vêm aqui e às vezes comentam que faz psicanálise, tanto pessoas que disseram que foi péssimo, quanto pessoas que disseram que, ó, tá funcionando, tá me ajudando, beleza. Quando que pros transtornos mentais, hoje, em termos de ciência, de psicologia baseada em evidências, hoje a gente não tem nenhuma indicação para transtorno mental para psicanálise tratar. Para transtorno mental, hoje, ela não é padrão ouro para nenhum transtorno mental. Em contrapartida, a TCC sim vai ser o padrão ouro para transtornos de ansiedade, para depressão, para fobias, para N transtornos, inclusive para o toque. Quando eu indico essa troca, Daniel? Quando você está passando por esse processo e vocês estão tentando fazer N tentativas e não está ajudando no problema de vocês não estão se sentindo ajudados, vocês não estão se sentindo que está resolvendo, aí eu indico, depois que vocês sentarem e conversarem com a psicóloga, olha, eu queria tentar trabalhar mais isso, queria tentar focar mais isso, não tô conseguindo me sentir munido de técnicas, de ferramenta, nanana. Primeiro eu oriento vocês a falarem com o terapeuta ou com a terapeuta de vocês, com a psicóloga, para explicar, olha, eu tô sentindo falta de X, Y, Z. Se diante disso, ainda assim, não é apresentado não são apresentadas opções de resolução do problema, aí tudo bem, eu sugiro trocar. Quando eu com certeza indico trocar, por exemplo, se você está num processo de psicanálise, é só um exemplo, ou de qualquer outra abordagem, e o psicólogo insiste em dizer que aquilo que você está falando, que eu já expliquei aqui nos vídeos que é toque, ou que algum profissional te deu esse diagnóstico, quando a pessoa começa a falar que aquilo é em conflito, do inconsciente, aí pula fora, porque assim, não é o que a ciência mostra hoje. O que a gente tem de científico hoje é que esses pensamentos não são nada de conflitos do inconsciente, não absolutamente nada nesse sentido. Então, nesses casos onde a gente tem uma explicação que diverge com a ciência, aí eu oriento a sair. Agora, tô me sentindo ajudado, tá funcionando, mas só queria ajustar um pouquinho, sinaliza para a psicóloga, quem sabe de repente ela consegue te ajudar. Mas de maneira geral, se você não se identificou com esses profissionais aí da TCC e se quiser que eu te indique alguém ali para você ser atendida, porque às vezes dependendo do momento que você for assistir esse vídeo eu não vou ter horário, dependendo da época, aí eu posso te indicar alguém. Eu demoro um pouquinho para responder no Instagram, já aviso, mas aí uma hora eu respondo, tá? Pode insistir, manda mensagem de novo que uma hora eu respondo. Bom, a outra dúvida que você tinha falado que é difícil de separar o que é real da tua cabeça, né? Tenta ver principalmente assim, o que está alinhado à sua história de vida, aos seus valores. Quando é algo muito contraditório, aí provavelmente é toque. Vamos lá. User, tá, é um nome aleatório. Estou com uma dúvida, tenho pensamentos ruins. Sou o que tentei substituir e ficou na minha cabeça. Isso me diz que os pensamentos que tinha era meu? Que se for eu tô condenada. Vamos lá, de novo. Tive uma dúvida, tenho um pensamento ruim, só que eu tentei substituir e ficou na minha cabeça. Isso, não, de forma nenhuma. Vamos lá. Você ter tido pensamento, e aí o pensamento você tentou substituir, neutralizar, e o pensamento continua na tua cabeça, isso não significa que é seu, significa que é um pensamento intrusivo, vê? Você tenta tirar, ele invade, você tenta tirar, ele invade, ele é intrusivo. Não significa, você não está condenada a absolutamente nada. É um pensamento intrusivo que na verdade é o sintoma de um transtorno, muito provavelmente um toque, mas só lendo esse comentário eu não vou te dizer que você tem toque, mas é um sintoma sim de um pensamento intrusivo, de um pensamento obsessivo. Alexandre Cabral. Muito bons vídeos, eu tenho toque e síndrome de Tourette. Eu tenho pensamentos sexuais intrusivos, obsessivos e minha compulsão para afastar o pensamento. Nossa, são tiques motores e vocálicos. Gostaria de um vídeo sobre toque e Tourette. Alexandre, bacana, é um vídeo que sim, eu devo trazer por aqui, porque é bem importante, né? São condições que andam muito juntinhas. O Tourette, para quem não sabe, é um transtorno no qual a gente vai ter tiques, por exemplo, tiques motores e tiques, e pelo menos um tique vocal, que é fazer um som, ou gritar, ou falar, gritar não, mas assim, emitir algum som, desculpa, gritar não, emitir um som, por exemplo, né, tem aqueles que é de xingamento, né, a gente viu no filme, eu assisti no filme Toque, aquele no qual a pessoa pega e fala, puta, vagabundo, que a pessoa xinga. Então, no teu caso, Alexandre,
A compulsão é fazer um tique, olha que interessante isso. Então, o que você teria que fazer é justamente reduzir. Eu sei, né, que tique muitas vezes é algo involuntário, mas se você percebe que é uma compulsão, tenta fazer essa tentativa de repente, se você, de repente, tem o tique motor de fazer piscar 15 vezes o olho, por exemplo, eu sei que é um tique, não é uma compulsão, mas você está me explicando em tom de compulsão. Foca em tentar reduzir, mas eu quero tentar trazer um conteúdo sobre isso sim. Obrigada pela sugestão, Alexandre. Leila, Alice Moraes. Leila, uma dúvida. Como o que eu penso não diz quem eu sou, se sou eu que tenho aqueles pensamentos e não outra pessoa? E tipo assim, não é hora ou outra, é o tempo todo. Alice, se é o tempo todo, é sinal do quê? De um pensamento intrusivo, indesejado, recorrente. Essa é a definição de uma obsessão. É um pensamento intrusivo, indesejado, invasivo e recorrente. O que é recorrente? É o tempo todo. Então, estar lá o tempo todo na tua cabeça não é prova de absolutamente nada. Mas eu entendo a tua dúvida, tá, Alice? Então, se tá na minha cabeça, como que eu vou dizer que não é meu? É porque eu tenho, por exemplo, depressão, ou eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada. O pensamento vai estar onde? Vai estar na minha cabeça. Dizendo que eu sou uma inútil, que eu sou uma incapaz, que eu mereço morrer, que minha vida não tem valor, que eu sou um peso para as pessoas. Agora, por que esse pensamento na minha cabeça é verdade? Só porque o meu pensamento diz, você tem que morrer porque você é um peso para as pessoas. Na minha depressão, por exemplo, vai dizer isso. Ou num transtorno de ansiedade generalizada falando que tudo é perigoso. Porque o pensamento tá na cabeça da pessoa, significa que aquilo é verdade? Eu entendo, Alice, o que você quer dizer, tá? Porque tá na tua cabeça, mas o fato de estar na tua cabeça é uma evidência de que você sofre de um transtorno e esse transtorno é composto por obsessão e provavelmente ele por compulsões também. Então o fato de estar na tua cabeça é porque é o jeitinho que o transtorno se manifesta, igual uma depressão, por exemplo. Vai se manifestar com pensamentos na minha cabeça, ou qualquer outro transtorno mental, eu vou ter pensamentos. Entende que porque tá na minha cabeça não significa que é real? Ou que diz algo sobre mim? Se não ficou claro, peça que eu responda de novo. Lorena Neves. Então, Leila, quando surge a ideia de que se eu não orar antes de usar a internet, o celular, ou se eu não lavar muito a escova de dente, terei que enviar ou postar algo para me prejudicar na internet. O que eu faço nessa situação? Por favor, isso me angustia, desde já agradeço por mais um vídeo. O vídeo tá gigante. Mas vamos lá. Vou tentar parar por aqui, mas vamos ver, vamos lá. Lorena, Lorena, o pensamento diz que se você não orar antes de usar o celular, ou se você não lavar muito a escova de dente, você vai ter que postar alguma coisa para prejudicar na internet, para te prejudicar. O que você vai fazer? Você vai fazer tratamento. Mas para além disso, Lorena, se o pensamento me diz, olha, vocês têm que fazer tal coisa, senão tal coisa vai acontecer, o que a gente tem que fazer? Desobedecer o pensamento. Ele tá falando que eu tenho que orar antes de mexer no celular, ou que eu tenho que lavar a escova de dente várias vezes, lavar muito a escova, então eu vou reduzir a escova e vou ver, e vai vir o pensamento falando, mas você não lavou direito, então posta na internet. E aí você não vai postar, você não vai postar algo para se prejudicar. Ou de repente, você fazer esse negócio, por exemplo, talvez até para antes, assim, não ter que orar, mas foca em reduzir. Por quê? Porque qual é o ponto aqui, Lorena? Que quando o pensamento diz que algo vai acontecer, a gente tem que mostrar para ele que, olha, não é porque eu não orei antes de usar o celular que você vai me punir, toque, tendo que eu postar alguma coisa. Sou eu que estou ali digitando e eu vou decidir, eu vou tomar as rédeas da situação e não vou postar nada me prejudicando, porque nada de grave vai acontecer se eu não orar antes de mexer no celular ou se eu não lavar várias vezes a minha escova de dente. Diogo Carvalho, que vídeo sensacional, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Diogo. Wanderson Silva Reis, era tudo que eu precisava ouvir. Atualmente não estou conseguindo viver com tanta intrusão do toque, tá difícil. Wanderson, que bom que você se identificou ali no vídeo. O importante é você buscar um tratamento para você conseguir não só sobreviver, mas viver sim. Tá difícil, mas tem saída, tem tratamento. Mara Vieira, perdi um mestrado, possibilidade de melhores empregos, porque não consigo conviver com certo tipo de pessoas, relacionamento nem tento, porque pra mim é impossível. Proximidade com que é próximo, ou frequenta lugares que pessoas me fizeram mal frequentar. Jogo roupas, objetos fora, porque não consigo limpá-los. Não como frutas ou legumes, ou algo que veio de supermercado da minha cidade, e como não saio daqui, não consumo. Água só mineral, embalagem individual, se eu precisar ir a um local que pra mim está sujo, eu tomo 15 banhos e jogo a roupa fora. Algumas eu guardo na sacola, guardo ensacolada para usar novamente no mesmo local. O pior é chegar atrasado no trabalho constantemente porque algo deu errado e preciso fazer todo o processo. A vontade de jogar uma bomba em quem acha graça dessa doença maldita. Não tem graça nenhuma, toque. É um transtorno, né, Mara?
Mara, olha o quanto que tá te aprisionando. Olha o quanto você tá tendo que se privar de coisas que nada de grave vai acontecer se você consumir as frutas da tua cidade local. Nada de grave vai acontecer se você consumir a água que veio numa garrafinha do bebedouro, essa água do bebedouro e não de um copo individual pra tomar na tua frente. Mara, nada de grave vai acontecer. Você já perdeu muita coisa, você perdeu muitas possibilidades e ainda tá se prejudicando. Procura um tratamento. Procura um tratamento. Eu sei que você acha que a vida vai ser assim. Ela não precisa continuar sendo assim. Ela não precisa continuar sendo assim. Então, por favor, procura um tratamento, Mara. Olha quantos prejuízos você já teve. Alexandre, perdi a vontade de trabalhar com toque e ansiedade. Estou fazendo tratamento, mas fico triste quando a psiquiatra aumenta a medicação. Alexandre, por hora, talvez ela tá aumentando a medicação porque ela não tá sentindo ainda que atingiu o efeito esperado. Mas não é pra sempre, tá? Não é pra sempre. Então, não deixe de trabalhar o teu toque. Continua trabalhando porque é assim que você vai reduzir em algum momento a medicação. Maria Cíntia Ferreira, sobre o vídeo de revolta do toque. Eu já me rebelei, doutora, mas o pior é que muitas coisas ruins acontecem só pelo fato de eu pensar. Maria, analisa muito bem isso. O fato da gente pensar não tem como atrair as coisas, não tem. Tenta ver o que pode ter colaborado e veja se é sempre que isso acontece. Que você falou muitas coisas ruins. Tenta ver se são muitas coisas ruins de todas as coisas que você já pensou em absoluto durante toda a tua vida. Quantas coisas efetivamente se concretizaram? Eu sei que deve ser difícil, continua se rebelando, mas tenta avaliar certinho o que fez as coisas ruins acontecerem. Normalmente a gente vai ter algo muito concreto ali, tá? Manuela Meirelli. Leila, como faço para entrar em contato com você para saber sobre a terapia? WhatsApp, e-mail, Instagram, no meu direct lá. Tem o meu e-mail por aqui, lá aqui na descrição dos vídeos tem o meu e-mail, mas normalmente por Instagram. Pessoal, tem muitas outras perguntas. Vocês querem parte 2 ainda agora em seguida, assim, para eu não, enfim, esperar só pro final do mês, não sei? Tentem me dizer, porque ficou gigantesco, nem sei se alguém vai assistir esse vídeo até o final, mas obrigada pela atenção de vocês, eu vou encerrar por aqui, obrigada pela atenção, e se quiserem parte 2 dessa série de perguntas e comentários, me digam que ainda tem muita coisa pra comentar, tá bom? Obrigada, pessoal, deixem um comentário de vocês, obrigada pela atenção e até o nosso próximo vídeo, até lá!